Ademais, o Lula vivia se jactando de que o BRICS ia criar uma moeda. Mas aí vem o Putin, em quem o Lula confia, e fala, aqui não, Jamilão. Agora, nem a pau Juvenal. Igual, lembra do comercial? Nem a pau Juvenal. Ele falou isso para a moeda em comum dos BRICS. Ou seja, se um espectador, que não é bobo, que se fosse bobo não estaria tanto tempo como o czar da Rússia, né? Mais do que um espião da época da União Soviética, ele é uma pessoa que se firmou como um czar, né? Como um Romanov. Pode falar até Putin Romanov, Vladimir Putin Romanov. Ele entende a psicologia do povo russo. Então, ele não é bobo, porque se ele visse... Porque ele aceita pagamento em ien. Tanto que a Índia compra petróleo dele e ele aceita pagar em ien, em ienes. A Índia ou a China? Agora, a Rússia aceita pagamento de petróleo com a moeda da China. A moeda da China pela... Exatamente. O que é a BRICS? A Rússia, a China, o Brasil, a Índia e a África do Sul. A Rússia aceita a moeda russa, aceita a moeda chinesa. Aí ele vai olhar assim, eu vou querer fazer uma moeda com Brasil, Índia e África do Sul? Com Brasil? Não. Não é um atestado de que essa nossa moeda não é saudável o suficiente? Não é o suficiente e eu diria que o Lula ele busca entrar numa nova política, geopolítica, né, de tentar adequar o Brasil. Eu acho que essa nova geopolítica é a política sem gel. Sem gel e com manteiga. Mas enfim, a ideia é que de fato a China ela tem pressionado os Estados Unidos em termos de zonas de influências, né? Na África, na América do Sul, né? Haja vista, por exemplo, a ideia de que a China praticamente está pagando a dívida da Argentina com o FMI. E aí a dívida vai ser transferida para os chineses. Com a Bolívia já tem transações feitas com a moeda chinesa, enfim. Então o Brasil está apostando alto com o governo Lula. O Brasil não, o governo Lula está apostando alto nessa nova geopolítica, só que pode sair caro. Né? Primeiro por uma questão geográfica, nós estamos mais próximos dos Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos não são hoje, né, o maior parceiro comercial brasileiro, mas ainda assim tem um peso muito grande, sobretudo nas instituições financeiras, né? Onde pesa a questão da moeda, sobretudo. Então, tenho a sensação de que é uma aposta, mas diante de uma Rússia que está em guerra, de um Putin que perde a cada dia mais a credibilidade no cenário internacional, o Lula sofre esse risco, né, de afundar junto com o Putin, no final das contas, né? Não só o Lula, mas todos os governos mundo afora que fazem declarações de apoio ao Putin. Então, pode ser que, dependendo do desfecho dessa guerra da Ucrânia, a Rússia também se afunde numa crise econômica e o Brasil, que teceu uma série de laços, né, de parcerias e econômicas com os chineses e os russos, afunde junto também, piorando a situação econômica brasileira. Eu acho que não é nem laço, é uma estendida de mão, né? E tem esse fator também, porque a Rússia tem o executivo, né, uma república parlamentar, tem o primeiro-ministro, que é o Putin, o presidente, que é o Putin, tem o legislativo, que é o Putin, e o judiciário, que é o Putin. Né? E o que a gente está vendo no Brasil hoje? Uma mistura também. Porque quando a gente vê legislação de ocasião, o legislativo desrespeita a própria lei, veja a PEC da anistia, esta vergonha. A PEC da anistia é uma emenda à Constituição que já nem deve ter forma mais de Constituição, porque está tão retalhada, tão emendada, que nem a forma, né? nem a lembrança do que ela deve ser, ela tem mais. A gente tem hoje uma tendência cada vez mais confirmada de polarização dentro do judiciário, ou seja, o requisito da imparcialidade que, mesmo que inexista na realidade, ela precisa ser mantida na aparência, na forma. Ela tem que ser mantida na forma, a imparcialidade. Mesmo que não existam pessoas imparciais, não haja pessoas imparciais, nós devemos ter juízes imparciais. Porque a pessoa que está no cargo de juiz, ela pode ter a preferência A ou B. Mas o juiz, na formalidade, ele tem que aplicar a lei da mesma forma para A e para B. E a gente está vendo que isso não existe. Então, essa polarização que atinge o judiciário,
o fato do Congresso editar normas para não cumprir as próprias normas. Que fala assim, a reforma tributária tem uma discussão de 30 anos. Primeiro que não tem discussão de 30 anos, só se for com a estátua do Ulisses, e também não dá 30, porque ele faz menos de 30 que ele morreu. Já faz menos de 30? Quando ele morreu? Foi 92, né? 92 não, já faz 30. Já faz. Mas não, já deu tempo da estátua? Tributária, reforma. Tem a queixa tributária. E aí eu falo, bom, mudou tantas vezes, né? Os deputados, os senadores. Aí a lei das eleições, nas previsões de cota para mulheres, uso de dinheiro público, contas, o financiamento de campanha, etc. Tudo, todas as ilegalidades de uma campanha, eles conhecem muito bem, mais do que a reforma tributária, porque eles são obrigados a conhecer isso para poder concorrer, eles não respeitam e fazem uma lei para não respeitar. O presidente fala o que quiser, contando com essa polarização do judiciário e com a venalidade de muitos legisladores. Então, o Putin também pode estar enxergando no Brasil, o senhor como internacionalista, professor, ele pode estar vendo no Brasil. O Brasil é uma Rússia wannabe. É um wannabe Rússia. Posso fazer uma consideração? Eu não vou defender o Lula, tá? Porque ideologicamente eu sou antagonista a ele. Mas qual era a ideia que o Lula tinha, que era a mesma ideia da moeda regional aqui? Não é uma moeda. Não sei se vocês lembram, quando teve a criação do real, antes de ter o real, criou-se uma coisa que era chamada unidade real de valor, que era uma referência exatamente porque não tinha moeda. Ou seja, você tem que ter uma referência a partir do qual todos se mobilizam, mas a ideia de criar essa URV deles era para retirar o dólar, o que mostra mais uma vez como é necessário ter uma moeda saudável, porque o dólar é a referência. Isso é uma afronta direta ao dólar. O problema é que o Putin não é tolo. Ele sabe que não tem como criar essa unidade real de valor, estando ele no colo da China, estando o Brasil com uma certa nebulosidade do que o Brasil é. Por quê? Porque se os jornais divulgam para o mundo aquilo que é necessário e adequado para o nosso governo atual, os serviços de inteligência russos estão acompanhando o que está acontecendo no Brasil. E eles têm os cenários dizendo, olha, até aqui é confuso, até aqui é concreto, até aqui é adequado, até aqui é inadequado. E o Putin sabe que não tem como criar uma unidade real de valor entre eles, com as economias tão atarantadas. Então é muito melhor ele apostar na força do yuan para jogar o dólar fora, do que criar essa nebulosidade que pode trazer um problema para ele. Porque ele olhar um presidente com a mão estendida para a Rússia, um presidente que não seja comprador de gás, porque tem um comprador de gás que precisa manter viva a população. Aí vem um cara do outro lado do oceano com a mão estendida, e ele quer fazer networking comigo, hein? Só que, olha só para complementar a fala do professor, que eu acho que casa ali, professor, essa fala do Putin veio logo após a reunião da atual presidente do Banco dos BRICS, que é a ex-presidente Dilma Rousseff, dizer um não para a Rússia. É verdade, esse detalhe, ela foi lá. Ele deve ter entendido alguma coisa. Alguma coisa ele entendeu. Não. Ela foi lá e negou a ajuda. Mas, assim, eu só queria complementar a fala do professor. Quando a gente fala que a moeda tem valor e o papel do Banco Central, o que faz o papel dessa moeda é justamente as reservas internacionais que o Banco Central acumula. Então, é importante que a gente tenha também essa moeda no Banco Central para poder o lastro que dá à nossa moeda estabilidade, né? Então, o real vale o real, não por conta da taxa de juros, só deixar bem claro, né? Mas sim pela política de reservas internacionais. Eu acho que a frase eu refrasearia. O real só continua valendo um real por conta da taxa de juros diante da irresponsabilidade que a gente está vendo. Porque a leitura que eu estou fazendo aqui é laica. Porque eu gosto de separar Estado e Igreja. E isso dá muita confusão. Porque tem muita gente que se acha de direita e fala que a Igreja tem que repercutir no Estado. Hoje, que eles não estão no poder, a gente tem um Estado que quer se fazer valer dos privilégios confessionais da Igreja. Como assim? Você não torce pelo Brasil quando você fala isso. Torcer, meu querido, é um ato de fé, é um ato de crença. Sim, verdade. Se o Estado é laico, ele não pode querer para se arrogar a condição de estabelecer dogma. Porque eu criei uma religião oficial com isso. E o que eu tenho muito visto aqui
é toda vez que você faz uma crítica, alguém ligado ao presidente, seja ministro, seja do Ministério Público, seja de AGU, se arrogando num argumento que, no fim do dia, eu traduzo da seguinte maneira: o Estado ele quer ter o condão de estabelecer dogmas e você é obrigado a acreditar. Então eu tenho uma religião oficial, que é o Estado. Eu tenho uma religião oficial, que é o Supremo. Eu tenho uma religião oficial. É assim, eu posso, olha que Estado laico louco esse. Eu posso duvidar da Santíssima Trindade. Eu posso duvidar que num pedaço de pão sem fermento está o corpo de Cristo. Mas eu não posso duvidar do Estado. Olha que loucura a gente está virando. É por isso que eu falei, eu trouxe essas informações, porque não tem nada na minha análise laica, na minha análise profundamente cética, porque os números, para mim, eles não trazem motivo para sorrir. Eu não vejo o que o Copom viu até agora. Né? Sim, não, é a questão justamente da inflação que caiu. A gente teve uma super safra de grãos, a gente teve aí os organismos internacionais aumentando a nota do Brasil, gerando, ou seja, a gente hoje tem uma confiança maior para investimentos estrangeiros, né? E as nossas reservas estão no nível ok de moeda internacional. E com relação ao BRICS, né? Eu penso também que, professor, até queria ouvi-lo também, quando a gente fala do BRICS, a gente está falando das maiores economias hoje em expansão, né? Você está falando, a Índia está tendo um crescimento exponencial. Mas é demográfico. O Brasil já acabou, o Brasil está envelhecendo. O dela não é demográfico, é de manufatura. Porque a Índia, ela pode ter um crescimento demográfico com uma população 70% pobre, muito pobre. Mas pobre. 30% da Índia são 2 Brasis. Sim. Ou Brasílias, não sei qual é o plural correto. Ou seja, é 1,5 bilhão que a Índia tem. Se você pega 30%, são 500 milhões de pessoas. Ou seja, a Índia ela tem dentro dela uma Alemanha e uma Inglaterra. Rica, produzindo e ganhando prêmios Nobéis à torta e à direita, principalmente em física. E ela Esse é o problema. grande... hoje ela tem liderança na manufatura, né, professor? A África do Sul é a porta para a África, que a gente tem ali uma exploração, uma não exploração de minérios ali muito grande, uma riqueza natural muito grande que precisa ser explorada. Posso fazer só O Brasil também tem, certo. Um complemento que eu faria, o grande ator ali é a China. É a China. A China, ela sabe o que ela quer para o futuro. Ela matou a charada de quem fica rico. Controla a malha logística mundial. É o que ela quer. Controlando a malha logística, ela tem acesso às reservas de matérias-primas, ela tem acesso a todo o planejamento estratégico das economias. E é nisso que ela está apostando. A Rússia, ela percebeu que ela cometeu alguns erros e o Ocidente cometeu mais erros ainda com a Rússia. Por qual razão? Porque o Ocidente entregou a Rússia de mãos beijadas para a China. O Samuel Huntington, isso, na época que estava caindo a Guerra Fria, ele escrevia que tinha que trazer a Rússia para esse lado. O Kissinger falou que tinha que deixar a Ucrânia como uma ponte entre 2 mundos exatamente para que a Rússia não caísse no colo da China. Olha que coisa curiosa quando se fala do Putin, e eu não estou aqui para defender a Rússia também, falei para autoridades russas, quando falaram, nossa, você gosta do... Não gosto do país de vocês, não, eu gosto do meu. É que eu preciso do mundo em paz para a gente vender comida, que é o que a gente produz de melhor. Aí, mas detalhe, como foi que o Putin chegou a essa conclusão que ele teve? O Putin foi um cara do serviço. Quando termina a Guerra Fria, você tinha as empresas estatais. Como é que você privatiza aquilo num país comunista? Aquilo foi tomado por grupos, não à toa surgiram os oligarcas. Aquilo não foi licitado, vendido, leiloado. Esse pessoal tomou conta e criou uma rede de corrupção na Rússia tão grande que as contas bancárias de todos os cidadãos tinham um percentual que era dado por uma máfia específica em todos os bancos na Rússia. Aqui no Brasil também, chama-se sindicatos. Essa é genial, mas olha só. Aí, o que aconteceu? O Boris Yeltsin, ele disse, como é que eu quebro esses caras? Eu preciso trazer alguém do serviço de inteligência. Pegou um coronel que tinha servido na Alemanha e disse, você vai ser o meu primeiro-ministro. A Rússia, ela não é uma federação. Ela não tem, os oblastes não têm autonomia, tudo é indicado pelo presidente, tanto o primeiro-ministro como o vice. Aquilo que você falou é exatamente isso. Ele indicou o Putin e colocou o Putin como sucessor. O que foi que o Putin fez? Enfrentou a oligarquia, desceu o pau.
reestatizou algumas coisas, reprivatizando, só que ele beneficiou os seus grupos. Mas ele colocou a Rússia num processo transitório e um processo de recuperação econômica, tanto que ele foi visto lá como um cara que estava salvando a Rússia da derrocada. Não estou dizendo que ele é santo. Aí ele matou a charada. O russo só pensa em termos de segurança. Como é que eu faço isso? Para preservar a Sagrada Mãe Rússia, eu preciso ter o paizinho czar. Você matou a charada. E ele matou essa charada também. Havia 4 projetos de reforma da Rússia. Da economia, da sociedade, da política e das lideranças. O Putin percebeu que estava voltando as oligarquias a tomarem conta do país. Aí ele concentra para si mesmo. Estou dizendo que ele é santo, que não tem corrupção, não estou dizendo nada disso. E aí ele matou... Não tem nem como saber se tem corrupção na Rússia. Só tem um detalhe. Quando teve a guerra agora, ele deu um tiro no pé. Porque não era para ele ter feito essa guerra, ainda mais da maneira como ele fez. Aí, o que aconteceu? Acabou-se o Ocidente se voltando contra ele, rindo de orelha a orelha, porque deu a chance que queria para constranger o bloco inteiro. E agora o Ocidente está cometendo algumas falhas, e a Elaine foi precisa quando ela disse assim, é um grupo de desenvolvimento que está fazendo inimigos naturais se tornarem aliados. Por exemplo, o pessoal fala que tem um contencioso territorial entre Índia e Paquistão por causa da Caxemira. Isso é 40% do território da Caxemira. Os outros 60% está dentro da China. A China também tem contencioso, ninguém fala isso. A Índia é naturalmente inimiga da Índia. Eu ia comentar que todos os grandes empresários na Rússia hoje que fazem algum tipo de crítica ao Putin estão morrendo envenenados. Se suicidam, né? Segundo o governo... Estão se E eu achei tão contraditório que, nessa segunda-feira, um canal estatal russo ligou para mim para dar uma entrevista sobre a violência política no Brasil. Você respondeu em russo? Não, foi espanhol, é a versão em espanhol. Ia dar uma palhinha. Mas, não, eu não sei. Perestroika, acho que Balalaica. eu não sei falar, né? Vodka. Vodka em russo é aguinha, né? Não sei se você sabe disso. Por isso Deve ser, é bonito. Mas aí eu achei tão contraditório. Carinhoso, né? Aguinha. Eles queriam saber por que tem tanto caso de violência política aqui no Brasil, né? Mas eu estava pensando durante a entrevista, mas e vocês, né? Quem são vocês para questionar a nossa violência aqui? Mas é impressionante, né? Toda semana algum grande empresário tem morrido. E já se fala, até se você me permite... professor... Isso é uma mesa de conversa. Que depois da tensão que foi criada, depois eu vou te explicar porque eu me irritei. Não, imagina. Tá todo mundo cheio de dedo. Marcelo tá ressentido. Não. Mas depois, quando eu explicar, ela vai dedinho, dá o dedinho. A gente depois ela vai falar. no Dirce, um cafezinho, né, professor? Dedinho. Isso, olha, muito bem. O amor venceu isso aí. Inclusive, eu no outro dia estava assistindo uma palestra e eu queria ouvir... russo? Não, queria ouvir o professor sobre isso, de que o Lula estaria aí fazendo não sei se foi uma viagem muito grande da pessoa que estava palestrando, que o Lula estaria fazendo essa intervenção... Maior que a viagem do Lula? Essa intervenção lá na Venezuela, porque há uma intenção dos BRICS de trazer a Venezuela por conta do petróleo também para o grupo. O senhor acha que faz sentido isso? Trazer a Venezuela... Por conta do petróleo. Essa pessoa palestrando disse isso, que o Lula está interessado. Eu vou fazer um acoplamento nessa pergunta, né? O interesse da Venezuela seria pelo petróleo, né? Que é um bem preciosíssimo. E da mesma maneira, eu não poderia imaginar, porque do jeito que se estabeleceu aqui a fala de vocês, os motivos que levaram o Putin a entrar em guerra com a Ucrânia são tão claros quanto os motivos que levaram o Campos Neto a dar o voto de Minerva pela queda de 0,5%. Caramba! Não, aí eu preciso tomar uma taça de vinho. Eu olho assim, ou tomo uma aguinha. Aguinha pocotó. Pocotó. Não seria do interesse chinês que a Rússia entrasse em guerra, já que, uma vez que a China ela tem sido uma fonte de financiamento, tanto é que a Rússia está aceitando o pagamento de petróleo na moeda chinesa, não é uma forma que a China encontrou de controlar o gasoduto Rússia-Europa? Genial. Eu vou primeiro à Venezuela. Certo. A Venezuela tem as maiores reservas de hidrocarboneto de petróleo do mundo. Ali, a Rússia não está nem preocupada em trazer a Venezuela para ela. Ela está preocupada em não permitir que os Estados Unidos tomem conta da Venezuela. Essa é a preocupação. Ponto.
Além do que, geoestrategicamente, quando fala geoestratégia, você pensa o espaço, com tudo aquilo que tem dentro, o território e tudo aquilo que tem dentro, e a posição, lugar que está no mundo, e voltado para a guerra. Geoestrategicamente, se você controla a Venezuela, você fica de frente para a Europa, para a África, fica mais para cima com os Estados Unidos e você controla todo o Atlântico Sul. Então, geoestrategicamente, a Venezuela é essencial tanto para a China quanto para a Rússia. Só que a Rússia já tem 4 concessões de campos de petróleo na Venezuela. Ela já tinha, durante o governo Chávez, ela avançou, não invadiu, ela avançou lá e fez negociação. Ela tinha 12 bilhões de dólares investido lá. E a sinalização foi forte, com o Biden quebrando o embargo para comprar petróleo. Olha, para chegar, para ver como, não sei se a intuição, a reflexão é perfeita, pelo menos pelo aquilo que eu pesquisei. A China tem 100 bilhões de dólares investidos na Venezuela. Ela não vai jogar esse dinheiro, tanto que esse foi o erro do Guaidó. Eu falei para as autoridades venezuelanas aqui, eu disse, vocês estão cometendo um erro, você tem que negociar com a China e com a Rússia e não ficar conversando com Putin, com o Trump. Isso não vai dar em nada. Por quê? Porque quem não vai permitir que vocês continuem governando é a China e a Rússia, que vai dar todo o suporte para o Maduro. Por quê? Porque eles não vão jogar dinheiro fora, não é porque gostam do Maduro. Mas só para ver, olha que coisa interessante. Quando o Hugo Chávez estava ali no poder, o Hugo Chávez tinha uma estratégia muito clara. Ele sabia que a economia venezuelana era uma economia porca, podre, pequena. E só enriquecer no mundo quem estava inserido na cadeia produtiva global. O que o Hugo Chávez fez? Falando da questão da distribuição de logística. Ele matou a charada, vamos integrar os países, eu vou usar as economias que estão associadas e vou ser o líder político. Tanto que ele foi o cara que mais investiu na Unasul. E ele disse, como é que eu vou fazer um arremedo econômico nisso daí? Eu vou fazer a distribuição de energética. Ele tinha um projeto de gasodutos e oleodutos para percorrer a América Latina inteira. Aí vem a China. Junto com o vácuo de poder que a Europa criou aqui, porque não veio para cá e os Estados Unidos abandonou naquele período, a China veio e disse, vinde a minhas criancinhas, vocês precisam de dinheiro? Vamos entrar, eu forneço o dinheiro que vocês têm, eu só quero associação, ou 49% ou 51%. A gente pode fazer até uma parceria, sabe qual? Eu te empresto dinheiro para você me pagar daqui a algum tempo. Como isso vai valorizar? Depois desse tempo, um compra do outro. Quem tiver mais dinheiro, você recebeu o meu dinheiro para crescer e tudo aquilo está vinculado. Eu não tenho dinheiro para comprar a minha empresa total. Mas você tem, porque todos os dinheiros que vinham de lá eram de estatais chinesas, era tudo do governo chinês. E eles tinham $1,5 trilhão de reserva. E eles saíram investindo para controlar. A guerra que teve lá, quando teve aquela guerra lá, os russos estavam com medo exatamente que se a Ucrânia vai para a União Europeia, havia um projeto de construção de oleodutos e gasodutos em especial, saindo do Mar Cáspio e percorrendo o ventre da Rússia para desembocar na Ucrânia, na Bulgária, passando pela Turquia, Ucrânia, Bulgária e Romênia. Se eles fazem isso, morrem todos os gasodutos russos, porque eles não iam precisar dos gasodutos russos, eles poderiam comprar direto do Mar Cáspio, em associação com o Irã. Por que os russos apoiaram o Irã? Porque eles são muçulmanos? Conversa fiada. Por que eles apoiaram o Cazaquistão? Porque são muçulmanos? Conversa fiada. Porque eles não poderiam permitir que os ocidentais tomassem conta daquilo. Essa é uma das razões pelas quais foi a guerra com a Ucrânia. Muito bem. Olha, você, isso é uma aula a tua percepção, pelas minhas informações, são absolutas. E os chineses estão só olhando. Por quê? Porque os chineses é que eles são os grandes mestres disso tudo. Os chineses, eles jogam Go, jogam Weiqi. Não ganha quem destrói o outro. Ganha aquele que ocupa os vácuos de poder e não permite mais o outro. Olha, quero aplaudir essa explicação sobre política internacional hoje. Não, é realmente muito interessante isso. Porque a gente não tem dimensão. E quando a gente tem a oportunidade de fazer a leitura conjunta aos problemas nacionais, veja, a gente está falando disso porque a gente está falando de taxa Selic. E é muito legal poder fazer, entrecruzar os assuntos. É isso que torna um debate interessante. Então a gente fica igual aqueles comentaristas de TV mais chique, né, que fala de tudo. Fala do problema da guerra da Ucrânia, é o lixo de Piracicaba. Né, mas é tudo ali. E o gostoso é isso, é você ir passear pelos temas, ver o que influencia em o quê. Porque a gente tem a mania de olhar para uma coisa isolada e esquecer todo o resto. Mas é todo o resto que importa para aquilo estar ali, que a gente está prestando atenção. Muito obrigado. Muito obrigado por esta aula. Um detalhe,
Não, não foi aula. Essa guerra ela é absolutamente econômica, claro, como toda, né? Mas os Estados Unidos também estão ganhando muito dinheiro com a indústria bélica, né? Depois do final da ocupação no Iraque e no Afeganistão, a indústria bélica americana ela se voltou a abastecer a Ucrânia. E o Brasil é o único idiota, então, pelo jeito. Porque veio um negócio e não era nem para atirar, era para fazer ambulância com o blindado, hein? Pois é. O Brasil poderia lucrar com isso aí? Não. O Brasil é quem joga muito ideologicamente apenas. Porque essa lógica, por exemplo, puxada que o Putin disse não, da criação de uma moeda dos BRICS, que não é uma moeda para o cidadão pagar no dia a dia, não, é uma moeda para relações internacionais. Que hoje a moeda de relações internacionais é o dólar. Isso. Então também é uma lógica para se contrapor ao dólar. Sim. Simples e tranquila. A Ucrânia me chegou. Querendo ambulância comprar. Olha que bonito. E o Brasil é o único que não lucrou com isso.